Então vamos lá, Angélica. Vamos lá. Capítulo 18. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Só um minuto. Sangrentas batalhas Só um estão sendo minuto. travadas na superfície do globo. Tá bom. Só um minutinho, Angélica. A guerra, né? Exatamente. Então, para a gente entender o contexto, né? No plano físico, a guerra estava acontecendo, né? E os pensamentos, né, os sentimentos que estavam ali em ebulição não eram os mais favoráveis. Então, a psicosfera da Terra realmente estava convulsionando, né? Ou seja, era a guerra mundial, não era uma guerra de bairro, né? Então, vários países estavam ali, alguns apreensivos, alguns desejando o massacre do outro, e assim era esse o clima, né? Vibratório que estava ali circundando o planeta. Então, entendemos aí essa questão dessa tempestade magnética, tá? Não é que não é que fora as nossas contribuições exista uma ação externa magnética que ia fazer isso, tá? Então isso é fruto daquilo que se estava vivendo, construindo à época. Então, quando ele diz assim, vamos pernoitar aqui, primeiro que os espíritos não precisam desse tipo de contratempo, os espíritos Uhum. superiores. Mas eles não são todos espíritos superiores. Existem espíritos ali, André Luiz é um deles, né? O Vicente é outro. São espíritos de terceira ordem, ainda muito materializados, né? Que poderiam sofrer um impacto em relação a esta tempestade magnética, né? Poderiam se desestabilizar. Então, o companheiro aqui, o Alfredo, está dando uma orientação em função desse contexto. Se fosse um grupo só formado por espíritos da estirpe de Aniceto, poderiam continuar tranquilamente. Isso não seria uma barreira, não seria uma dificuldade. Ok? Como não são, não é um grupo homogêneo, ele está sugerindo, então, essa, essa parada estratégica. Né? Diga, Carlão. Ora, essa tempestade magnética devido à psicosfera que se encontrava na Terra naquele momento, né? Sim, Pode-se dizer que nesses momentos que a gente tem vivido, também essa psicosfera está densa, sai de uma com pandemia, certeza, começa a guerra, outra guerra. com certeza. Nós ainda não estamos, eu espero que a gente não chegue lá, vivendo uma terceira guerra, né? Mas as coisas estão esquisitas, né? Esquisitas. A gente não vê como a época que o livro está descrevendo, hoje em dia, é uma intenção generalizada de se tomarem as dores uns dos outros. As coisas estão lá guerreando, beleza, deixa eles lá, vamos apoiar à distância, que é o que está acontecendo, sem nos envolvermos diretamente. Oremos para que fique nisso.
né? Mas existem vários conflitos que não são divulgados que estão acontecendo no planeta, né? Alguns bélicos, outros com outras propostas, mas que também mexe com essa psicosfera. Não é da magnitude de uma guerra mundial, mas sim, mano. Por exemplo, vamos fazer aqui no nosso Brasil, né? O nosso Brasil, o momento que estamos vivendo, com certeza está mexendo, né, com o sentimento, com os pensamentos, com as intenções de muita gente. Isso vai formar um cenário vibratório para o nosso país, né? Isso pode se somar a outros países próximos que estejam vivendo os mesmos conflitos e isso vai se adensando, né? E isso vai dar uma característica vibratória, que é o que ele está dizendo aqui. Então, se viessem, por exemplo, a um serviço no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, poderíamos dizer que estamos numa condição bastante semelhante de adensamento vibratório, por causa dos pensamentos, das intenções, né? Dos sentimentos de raiva, ódio, vingança, né? Desejo do mal do outro, né? E assim, isso é a característica que vai dar vibratoriamente o que nós estamos estudando aqui, nessa tempestade magnética. Outros lugares já podem não estar vivendo isso, né? Podem estar vivendo um clima mais ameno, né? Pensamentos, né, mais equilibrados. Então, é dessa maneira que esse contexto vai se formando, né? Diga, Sandra Fonseca. Abre o áudio. Aí. Então, não, eu queria entender um pouquinho, se pudesse me explicar, como é que a gente faz para se proteger? No caso aqui, eles estão alertando a respeito da tempestade magnética, né? E, assim, pelo que eu estava lendo, ainda nesse parágrafo, é como se esses pensamentos das pessoas, os sentimentos que as pessoas estão emanando nesse momento, criasse uma intensidade de fluidos não muito agradáveis, né? E eles poderiam estar recebendo essa vibração, é isso? E atrapalhando, dificultando o movimento deles, onde eles estão. Eu queria entender um pouco melhor Sim, sobre porque o veja, alerta. o que que atrapalha ou favorece os espíritos? O que é? Pensamento. Nosso pensamento. Oi, assim, são os pensamentos, né? Pensamento que Que a vai gente influenciar em vai. quê? No final da história, Eu vai acho que influenciar em quê? No ele campo fluídico. desarmoniza O campo o fluídico. perispírito. Não, Ah, não. tá. Campo fluídico, ok? Campo fluídico, O ok. campo fluídico. Quando nós emitimos o pensamento, nós já não estudamos isso? O fluido ele é sensível ao pensamento, beleza? Então, se eu estou com meus pensamentos, né, voltados para intenções menos dignas, eu estou criando em torno de mim uma psicosfera de vibrações baixas, desarmonizadas, não é isso? Isso sou eu. Imagine agora somando 100 mil pessoas com a mesma coisa. Isso não está se ampliando? Agora, somando essas 100 mil pessoas, mais 300 mil consciências espirituais que estão se somando a essa mesma intenção. Então, é isso que cria essa que a gente chama de psicosfera, ok? Que está sendo descrita aqui no livro, como tempestade magnética. Beleza? Aí você falou, mas como eu vou me proteger em relação a isso? Não entre na mesma faixa dos pensamentos. Não vibre igual às pessoas que, porventura, venham a nos bombardear com esses pensamentos, essas ideias, né? Venham nos convocar a participar dessa mesma coisa. Então, é dessa maneira que a gente vai se blindar.
Mas diante dessa proporção que você está trazendo, de, né, milhões de pessoas, é possível a gente se proteger a esse ponto? Claro que É sim, dúvida mesmo. claro que sim. O pensamento é nosso. Gente. Ninguém vai nos impor uma forma de pensar, de agir. Ninguém vai nos impor. Não, Nós sim. vamos aderir. Uhum. É Nós porque eu vamos fico, por aderir. exemplo, eu estou trazendo isso, Fim, até por conta de uma experiência, às vezes, que eu vivo aqui na minha família, né? Por exemplo, eu tenho algumas pessoas da minha família que são de um temperamento irascível, né? E chegam para contar as coisas que estão vivendo. E são duas, três pessoas e a gente às vezes está sentado no mesmo ambiente ouvindo aquilo, ouvindo aquilo. Eu me sinto muito mal. Aquilo me faz um mal absurdo, sabe? Eu fico destemperada, eu fico agitada. Então, Muitas vezes eu tenho até que fazer outras coisas para poder me reequilibrar depois que a pessoa vai e fica em paz, entendeu? porque você de alguma maneira está se permitindo envolver por aquelas conversações, aqueles pensamentos. Se a pessoa vem com aquele, se é com você diretamente, se a pessoa vem falar com Não. você, Uhum. aí você diz assim, gente, olha só, eu não quero conversar sobre isso. Não quero conversar sobre isso. Ah, mas eu estou muito aflito, eu preciso conversar com alguém. Ah, então você está aflita? Então tá bom. Então fala o que você tem que falar. E você fica em prece. Mentalmente, fica em prece. Envolvendo aquela pessoa, direcionando para ela, né? Para que ela serene, né? Para que os bons espíritos, para que Jesus, não importa, a envolva, para que ela possa encontrar respostas, né? E que ela encontre paz. Pronto, ela vai estar falando lá, pensa no muro de lamentações, né? A pessoa está lá falando, falando, né? Desopilando, e você está ali blindadinha em prece. Quando É que eu acabou, faço isso depois. então faz Na hora eu durante. não consigo, eu faço depois. Não, faz durante. Mas então, porque você deve se descompensar. Você deve Sim. intimamente ficar é, questionando, criticando, julgando, né? Não, Não, não estou dizendo que você faça isso, mas normalmente, quando a gente se abala, é porque nós entramos em sintonia com aquilo que está sendo dito. sim. Às vezes inconscientemente. Às vezes Não, eu me assim. coloco no Mas lugar do por que que essa outro, é uma pessoa. droga. Então, por que que essa pessoa veio aqui hoje ficar falando isso? Mentalmente, né? Eu já estou em sintonia com aquilo. Entendeu? E melhor pensar assim, meu Deus, deixa eu orar por essa pessoa, porque ela precisa. É porque ela precisa de ajuda, ela precisa de ser confortada, porque se ela não sai desse ciclo, né, de perturbação, de dificuldade, é completamente diferente, né? E sim, depois que aquilo acabar, faça sim uma prece, né? Envolva a pessoa, envolva o seu lar, para que você possa sair desse campo, né, que se cria com verdade. Tá bom? Diga, Carmen. Carmen Vieira. Ah, E- tá. Olha, desculpa, eu fiquei tão atenta à conversa e à resposta que eu até me esqueci da pergunta. Ai, meu Deus, juro, Sem se eu lembrar, eu problema. falo. Isso, se Tá, eu lembrar, lembro. você fala, tá bom? Tá. Vamos em frente. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Olha aí, tá Quem vendo? não Ó? luta. Olha aí, ó. Não é só quem está lá guerreando que está colaborando para essa psicosfera é, desarmonizada, minimamente, né? Então veja que quem não está lá na guerra está pelos pensamentos, que é outra guerra, a guerra dos pensamentos. Nós emitimos verdadeiros dardos mentais contra as pessoas, sem precisarmos falar, sem precisar falar. A gente, em pensamento, vai bombardeando as pessoas, o ambiente, situações.
Então, ele está descrevendo aqui algo que à época foi em função da guerra, mas hoje, onde quer que nós estejamos, acontece. Acontece no ambiente familiar, no trabalho, na casa espírita, na igreja, em qualquer lugar acontece. Né? No momento que a gente emite um pensamento denegrindo, julgando, né? Nós estamos criando isso aqui. Claro que no nosso micromundo. Quem é a pessoa que vai se somar ao meu pensamento? Por exemplo, vou usar aqui uma pessoa para exemplo, né? Com o Carlão. Eu não gosto do Carlão. Então, eu, no meu micromundo, emito pensamentos contra o Carlão. Nós somos hoje 15 aqui. Ninguém dos 15 aqui comunga do meu pensamento. Então, meu micromundo é desse tamaninho. Pode não surtir efeito nenhum, mas a minha psicosfera vai surtir o efeito. Tanto é verdade que, quando nós emitimos ou temos um sentimento ruim em relação a alguém, em contato com esse alguém, ou em ouvir falar desse alguém, a gente já não descompensa. Às vezes o batimento muda, né? O ânimo muda. Tanto que diz assim, só em ouvir falar dessa pessoa já me dá um troço, né? É isso aí. Esse troço é a nossa psicosfera mudando, né? Se tornando, vamos dizer aqui, insalubre para nós. E Mas aí eu você interfere na psicosfera do Carlão? posso interferir. Eu posso emitir um pensamento com tamanha força magnética para ele e ele receber essa mensagem lá. Entendeu? Sentir algo diferente, algo estranho, uma mudança de humor repentina. Pode. Como também pode não se afetar em relação a isso. Depende de como ele vai estar. Entende? Depende de como ele vai estar. Se ele estiver com pensamento elevado, né? No momento em que ele esteja ali envolto a algo que o fortaleça espiritualmente, vibratoriamente, talvez nem sinta absolutamente nada. Entende? Nossa, muito Diga. complexo isso. Não, não é complexo, gente. Nós já Uhum. estudamos isso, a força do pensamento. Não falamos, já estudamos isso? Força do pensamento? Ah, Poder da mas fé? a pessoa Poder da tem que prece? ser Não muito lembra? equilibrada. Não, não precisa ser muito equilibrada, gente. É só estar na tarefa do bem. Se você não Milhões de estiver pessoas comungando, pensando. então, olha só. Se você não estiver comungando daquelas mesmas intenções, né? Estou ali, estou no meu estudo no lar, né? Meu culto no lar. Estou lá. E eu estou emitindo um pensamento ruim contra ele. Vai acontecer alguma coisa? Não. Eu estou já numa psicosfera mais protetora. Então, não vai acontecer nada. Olha lá o Chico com o obsessor. 2 anos lá e perturbando a cabeça dele. Não aconteceu nada com ele, não mudou uma vírgula da vida dele. Ah, mas é o Entendeu? Chico. Não, mas a gente não pode dizer que é o Chico que a gente não pode. A gente também pode. É só a gente vigiar e orar. Então, mas aí rapidinho, Quando começar um complementando aí o que você assunto, está falando com a mas olha só, Angélica, quando começar rapidinho. um assunto, só um minuto. Quando começar um assunto que a gente sabe que a gente, se não se cuidar, vai enveredar, né, para uma discussão, para somar aquele pensamento ruim, eu, de novo, conscientemente, vou fazer o contrário. Ah, vou ler um livro, vou ler o Evangelho, vou ver uma coisa melhor, eu vou fazer uma prece. Ok, eu vou cuidar para que eu não me contamine. Agora, eu não posso me acomodar e dizer, porque fulano é fulano. Não. Eu sou eu tenho que dar conta de mim. Então, eu já sei o caminho, eu já sei quais são o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. É uma questão de aplicar. Diga, Sandra, que você estava falando. Então, assim, mas aí, no caso, você está explicando para a Angélica. Então, esse pensamento que você manda lá para o Carlão, no exemplo que você está dando, né?
e ele está pensando em coisas boas, ele está energeticamente no momento positivo. Isso Aham. que você emana para ele vai ficar na psicosfera? De quem? O que você manda vai ficar na Na psicosfera minha psicosfera. do Na minha planeta, não. psicosfera. Que Não, você no emanou para planeta, ele, não bateu, voltou, fica solto no ar. aquilo vai se dissipar, Sandra. Então, mas vai Aquilo vai... ficar na Terra. Não, olha só. Isso vai se dissipar. Só vai perdurar enquanto eu estiver alimentando esse pensamento. No caso da guerra. Em qualquer situação. Se eu ficar Tá, mas alimentando isso, se todo dia eu ficar pensando naquele mesmo propósito, né, todo momento eu estar de novo emitindo aquele pensamento, eu sou a fonte. Eu estou mantendo aquilo vivo, entre aspas. Agora, emitir o pensamento uma vez e não pensei mais naquilo, aquilo vai se dissipar, gente. O pensamento é matéria. então as Pensamento é formas, matéria. pensamentos que a gente cria, Vai se elas dissipar. ficam nos acompanhando, não ficam soltas na Terra. Não, aquilo é Quando nosso, é você arquivo pensar. nosso. É arquivo Tá. nosso. Por que que eles fizeram aqui, propuseram? Já vou te dar a palavra, Carmen. Por que que eles propuseram aqui uma parada? Para que aquele momento crítico se dissipasse. E aí eles pudessem continuar. Imagina se aquilo ficasse perpetuamente. Quando é que eles iam avançar? Não ia. Entendeu? Diga, Carmen Vieira. Carmen. Ah, tá. Então, você já até perguntou, você até já respondeu algumas coisas que foi importante aí, e que eu me vejo, e o que que eu tenho feito? Eu estou colocando aqui para ver se isso tem funcionado, ao menos eu acho que está funcionando. É isso aí que você falou de mudar o pensamento, igual está na conversa, né? Eu comecei a ter isso. Então, eu fico muito envolvida com certas coisas, ainda mais com filhos, né? E eu tenho feito, estou fazendo assim um esforço, um exercício, um esforço, que eu antes eu ficava muito envolvida durante muito tempo. E antes era até um dia, 2 dias, mas agora eu estou começando assim. Eu sinto dor, sinto pena daquilo, que mexe, mas eu começo a pensar em Jesus, eu penso em coisas boas para a pessoa. Até hoje, ainda agora aconteceu um negócio desse, né? Estou conseguindo mudar naquele momento o meu modo de ficar olhando aquela situação. E normalmente eu peço a Jesus, eu peço muito a Ele, Senhor, envolva com a sua misericórdia, ajuda, né? Então, e por isso que eu quero falar aqui, porque tudo que vocês estão nessa conversa, eu estou usando, né? De repente eu comecei a usar isso, né? Assim, e estou vendo que está sendo bom, mas eu acho que está funcionando também. Isso que eu quero perguntar. Nesse momento, isso funciona para a pessoa, para a situação? Essa mudança de pensamento ali? Então, Carmen, olha só. O Ih, a fato, Luísa apagou. o fato de nós emitirmos o pensamento para alguém, ele não vai mudar o cenário só porque nós emitimos o pensamento. A intenção, Sim, nós enviamos uma mensagem, nós enviamos um recurso. O outro lado tem que acolher esse recurso. Não entendi. estiver, de novo a história da sintonia. Se ele não estiver lá apto a receber esse recurso, ele não vai receber. Entendi. É assim que funciona. Mas não impede que nós façamos a nossa parte. Façamos Uhum. sempre a nossa parte. Agora, lembrando uma coisa que o irmão Felipe sempre fala lá na casa.
Nós temos que aprender na vida a ser porto. O que é o porto? Porto é aquele local onde as embarcações chegam para se recompor, deixar o que trouxe, se abastecer do que precisa e seguir viagem. O porto não vai atrás do navio. Então, cada um de nós somos uma embarcação, ok? Cada um de nós é uma embarcação. E cada um de nós é um porto para as pessoas que têm vínculo conosco. Então, eu não devo, não é que eu não possa, na maioria das vezes, mas o que eu não devo é trazer para mim aquilo que não é meu. Cada um de nós tem liberdade de construir sua trajetória, escolher a sua rota. Nós temos que entender isso e, como porto, no momento em que a embarcação vem até mim, eu ofereço o que eu tenho para aquela embarcação. É assim que a gente tem que olhar a vida, né? Então, as pessoas estão lá fazendo as suas coisas, né? E vão colher as consequências das coisas que estão fazendo. Eu não posso trazer isso para mim. Não fui eu responsável por aquilo, ok? Agora, eu tenho que estar pronto para quando essa embarcação bater na minha porta, eu ter aquilo que eu possa oferecer. Uma boa palavra, um aconselhamento, uma orientação, um auxílio, mas o problema não é meu. Eu não vou me apropriar de um problema que não é meu. Isso é o que faz o povo. Então, essa imagem, né, esse símbolo que o irmão Felipe traz, é de uma sabedoria muito grande. Isso bate muito com o que o irmão Walter falava. O irmão Walter dizia assim: se você quer ajudar alguém, não se envolva com o problema desse alguém, porque senão vão ser dois precisando de ajuda. Sim, verdade. Entendeu? Então é assim que é a vida. Diga, Então, eu Carlão. me. Perdão. Oi, Diga. é só para completar. Então, eu me vejo saindo desse lugar que eu estava, que eu era, com essa nova atitude que eu estou tendo e sentindo, e eu me sinto bem assim. Eu concordo, eu acho que é assim que tem que ser. Eu estou ficando mais equilibrada nessas situações. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Carmen. Fica com Deus. Diga, Carlão. É, acho que a gente já comentou aqui em outro estudo. Você deu exemplo aí, né, que pode ser que o pensamento seja emitido, aquela pessoa sintonizou e tem um mal-estar. Como fica, por exemplo, pessoas, no Brasil tem vários exemplos, no mundo então, nem se fala, que recebem diariamente bombardeios de psicosferas densas. Como é que aquela pessoa se protege disso? Ou não, né? Então, vamos lá. De novo, a gente tem que entender a questão da sintonia. Uma pessoa que escolheu para a sua vida uma vida de conflitos, uma vida de criar em torno de si um padrão vibratório mais denso, para não dizer o nome aqui, né? Tem várias pessoas que a gente entende que se enquadra nisso. Mesmo que ela receba essa avalanche de maus pensamentos, para ela não muda nada, porque ela já está no mesmo padrão. Hum, Ok? Isso muitas das vezes só a alimenta. A mesma coisa quando a gente fala da questão do carnaval. O carnaval não alimenta vibrações, né, mais densas do plano espiritual mais próximo da crosta? E eles lá se banqueteiam, né? Se banqueteiam, porque ele está recebendo aquilo que ele quer, aquilo que ele construiu, aquilo que ele vibra. Então aquilo é como se fosse uma recarga. A mesma coisa nos encarnados. Quantas pessoas inescrupulosas, maldosas, né, que estão fazendo das suas aí? Você acha que ela não recebe pensamentos ruins? Claro que sim. Mas para ela faz alguma diferença? Não. Ela já está mergulhada nesse padrão. Só vai sentir quem está em padrões diferentes. Ok?
Então, nós estamos lutando para sermos pessoas melhores, né? Então, nós estamos ali, naquela briga ali, né? Bons pensamentos, de repente a gente dá uma escorregada. Bons pensamentos, atividades no bem. Aí sim, quando nós recebemos uma carga da qual eu já estou me burilando, eu vou sentir o impacto. Beleza? Agora, aqueles já sublimaram, esses já sublimaram, né? Não tem mais essa oscilação, já sublimaram. Ao perceberem essas ondas de pensamento, a condição espiritual que eles já alcançaram já é o escudo. Porque eles vão devolver com o quê? Vão devolver com oração, devolver com indulgência, vão lá querer ajudar aquela pessoa que está emitindo um pensamento, uma intenção ruim contra eles. No caso do Então, livro, para o esses aniceto. também não vai ter efeito maléfico nenhum. No caso do livro, o aniceto já está nessa condição. O aniceto já está. Beleza. Entendeu? Clareou aí, pessoal? Ah, mas então, Mauro, se a pessoa já está nesse padrão de vibração e tem milhões de pessoas vibrando negativamente, se ele não entra nessa vibração, ele vai ficar numa boa? Vai continuar? Ele não quer mudar? Mas ele vai ter as consequências. As consequências não vão ser isentas. Olha, eu estava ouvindo aqui, eu não confio muito nessa narrativa, né? Porque da onde veio, eu não considero como uma pessoa muito confiável, né? Por isso eu não vou dizer o nome. Mas essa pessoa diz que Hitler ele está prisionado numa das luas de Saturno, Já ouvi isso. dado o tamanho, né, do mal que ele causou. Consequência. Mas você acha que quando ele estava encarnado, né, a mente já era uma mente perturbada, né, voltado ali para aquelas coisas aterrorizantes que ele promoveu. Todo o mal que era vibrado para cima dele, e era muita gente, enquanto encarnado, fez o que em relação a ele? Nada. Enquanto encarnado, nada. Porque ele não sentia essa diferença, ele já estava ali, né, intencionalmente naquelas realizações. As consequências vieram depois. Aí sim, quando desencarnou, agora, meu filho, vamos conversar aqui. Você plantou, agora vem colher o que você plantou. Entende? Aqui mesmo, no Brasil, nós temos vários exemplos que estão nisso. Pô, mas não acontece nada. Pô, mas fulano está nadando de braçada, não acontece nada. Pode não acontecer nada agora, enquanto ele está encarnado. Por quê? Porque para ele o padrão onde ele vibra já é um padrão muito baixo. Então, qualquer coisa que vier nesse sentido, agora, depois, vamos sentar aqui agora, vai colher o que você plantou. Entendeu? Nós não vamos ver. Mas nós precisamos ver? Nós queremos ver isso? Eu gostaria. Ah, então, olha aí, ó. Olha a questão do padrão, tá vendo? É o Tem que padrão. mudar isso, Angélica, tem que mudar. Olha o meu Diga, padrão. Sandra. Diga, Sandra. Abre teu áudio. É o microfone. Então, agora sim, eu fiquei um pouco bagunçada. Então, quando você explicou, se eu entendi direito, você explicou para Carmen que o que ela emana de pensamento para tentar resolver aquela situação onde o outro está tão denso que ele não está conseguindo aproveitar nada, e que aí ela não pode ficar lá sintonizada o tempo todo querendo ajudar, porque vai bater, mas não vai entrar porque ele está vibrando numa outra questão, né? Eu fiquei pensando, então, para que adianta a gente fazer oração pelos outros quando eles estão nesses estados de desarmonia absurda? Mas se não fizer, pior, Sandra. Se aquilo que a gente vai emanar para ele de bom, né, a nossa doação energética, não vai entrar, só vai entrar o pensamento ruim, porque ele já Mas, está ali Sandra, vivendo naquilo ali. não, Eu mas não olha entendi só. isso, ficou confuso. Não, não. Olha só.
Uma coisa é o que nós temos que fazer, outra coisa são as consequências do que vai acontecer, ok? Meu papel tem que ser o quê? Buscar auxiliar. Uhum. Não importa se o outro lá não está fazendo a parte dele, isso é problema dele. Eu estou fazendo a minha parte. Minha Entendi. parte é orar, se puder orientar, se puder esclarecer, acolher. Essa é a minha parte. O outro é a parte do outro, ok? Eu não posso simplesmente abandonar o que cabe a mim porque eu acho que o outro não vai fazer a parte dele. Não é isso, é igual lá que está no Evangelho, o poder da prece, está lá. Por que eu devo orar se Deus sabe de tudo? Por que eu tenho então que pedir a Deus? É a mesma coisa. E está lá a explicação. Primeiro, é o gesto de humildade e de exercício da caridade, da fraternidade, da indulgência. Ok? Então, nós Mas não eu temos pensava, que deixar eu de fazer. pensava, ó, rapidinho, eu pensava, só complementando para ver se eu te ajudo e me ajuda também. Eu pensava que além disso que você está trazendo, da oração, para eu treinar tudo isso como espírito em processo evolutivo, eu achava que o que a gente plasmasse de positivo, como igualmente de negativo, ficasse a deriva energeticamente plasmado, por Não, exemplo, minha casa, no meu bairro, na minha cidade. não. Eu achava Ad que o que eu eterno, emanasse não. de bom Ad e de eterno, ruim, isso não. ficasse à disposição de outros espíritos para eles se utilizarem, tanto para nutrir o Não. bem, quanto para nutrir o mal, entendeu? Eu achava Não, que olha fosse só. assim. Estou com Isso é dúvida, desculpa. assim, olha só, isso é assim no momento que nós emitimos o pensamento. No momento que nós emitimos o pensamento, esse fluxo, ele pode e normalmente é utilizado. Beleza? Mas se eu paro, eu emiti o pensamento naquele momento, agora, por exemplo, lá emitimos um pensamento. Depois eu nunca mais vou pensar nisso. Quem é que está alimentando esse pensamento? Ninguém. Aquilo vai se diluir, vai se dissipar. Agora, onde ele fica arquivado? No meu histórico de espírito. Ah, olha só, Sandra. Você lá em 1600 e vovó era mocinha, você pensou, desejou mal a fulano, ok? Mas não é porque isso está pairando no universo, não. Isso É que está é no consciência. seu histórico de espírito. Aí você vai ter que dar conta. Entendeu? Por Mas então isso, isso não se junta com outros semelhantes que possam ter um pensamento se semelhante ao junta, meu em se relação a junta na. outra pessoa, Não, meu amor, positivo ou se negativo. junta. Se Tá? junta no momento em que aquilo é projetado. Por mim e pelos outros, né? E sim, por você e pelos outros. Por isso nós estamos lendo aqui a tempestade magnética. Porque várias pessoas estão naquele instante Naquele momento. projetando aquele pensamento, aquela intenção. Mas é naquele instante, beleza? Aquilo vai se dissipar, porque as pessoas não vão ficar ali 24 horas, todo mundo pensando a mesma coisa, ok? Aquele momento vai passar. E no momento que aquilo passar, abre condição do auxílio chegar. Entendeu? Diga, Sandra, Mirabelle. Não, agora vocês me fizeram pensar de um jeito assim novo, porque tanto indo um pensamento perturbador, quanto você recebendo algum pensamento perturbador, você é a estrada onde aquilo acontece. Se você para e ora, você automaticamente você se blinda. Por quê? Você traz para você um sentimento diferente do que aquilo que está transitando na tua estrada. Eu não sei se está certo a forma de eu fazer essa imagem, mas para mim ficou claro. Como é que eu faço para esses pensamentos que vão e vêm confusos em relação a mim? Porque os bons me harmonizam, né? Os que me desarmonizam me tocam. Então, não importa se o que eu ore vai tocar o outro,
mas o fato de eu me tocar já vai me tirar daquela vibração. Tirando daquela vibração, me blindo. Então, essa é a forma que eu entendi que o Mauro colocou aí, né? Ou seja, sair dela, a melhor forma é a oração, é o que vem de primeira. Depois tentar mudar o pensamento, mudar as atitudes, fazer outras coisas. Agora, o que a Angélica acabou de falar, de uma forma super sincera, que me fez sorrir, né? Tipo assim, mas eu não vou ver, né? Eu vou mandar um pensamento para ele, uma hora ele vai ter que responder por tudo que fez, mas eu não vou ver. Mas quem é que vai gostar? Ela, eu sei que ela falou isso de um coração com um coração simples, sincero, né? E tudo isso eu levo em conta, né? Por que a gente ainda gosta de ver o assalto na esquina, o outro caquerado lá na esquina? Por quê? Porque eu também sou assim, né? Porque a gente está, na maior parte das vezes, fora desse campo magnético não tempestuoso, né? A gente está fora, né? E como está tempestuoso a maior parte do tempo, a gente é atraído para a tempestade, né? Me veio isso na cabeça. E o que ela falou foi bastante assim, bastante legal, porque ela foi sincera, né? E isso é muito bacana de ver. Ela foi sincera. Aí ela pode repensar numa outra estratégia. Isso aí. Ok, diga, Carmen. Carmen? Aqui. Oi, oi, oi. Oi. Toda hora. Então, fiquei confusa também com essa coisa aí do mandar o pensamento, né? Dessa vibração que a gente faz, ou uma oração, porque eu fiquei pensando nas preces intercessórias. Porque eu entendi mais ou menos o que você quis falar, mas mesmo assim ficou confuso. Acho que a forma que você trouxe, não sei se ficou para todo mundo claro. É assim, né? A gente não vai. É aquilo. Se nós vamos mandar um pensamento, naquele momento que a gente pensa, esse pensamento vai entrar em comunhão com todos aqueles que naquele momento está pensando e agindo da mesma forma. Sim, né? E aí, como você disse, nós não, esse pensamento ele só vai existir se quem criou ficar mantendo ele, né, o tempo inteiro. Senão ele dissolve, Sim. né? Então, aí que vai demorar muito se eu for trazer tudo que eu preciso, mas assim, vou tentar resumir. Traz a dúvida. Qual é a dúvida? Então, peraí, a dúvida é a prece intercessória, Por porque quê? da prece, porque recomendação de orar, né, como você já explicou aí, a prece intercessória, qual o objetivo dela? Tá bom, vamos lá. Vou dar um exemplo que vai esclarecer isso. O Divaldo conta, já contei isso aqui algumas vezes, vamos de novo recapitular. O Divaldo conta de um caso de uma senhora que cuidava de algumas crianças e passava roupa para fora. Ela, Uhum, então, já tinha sido cortado a luz e iam cortar a água. E sim. aí ela ficou desesperada. O que ela fez? Só emitiu um pensamento: Deus me ajuda, e saiu porta fora. Uhum, Beleza? Isso foi o que ela fez. Deus me ajuda. Saiu porta fora. Essa rogativa, esse apelo, chegou no plano espiritual, né? E foi encaminhado, então, como diz lá o Divaldo, né? Foi encaminhado lá um anjo para ajudá-la. Aí ele vai e tenta influenciá-la com aquele pensamento para que ela fosse lá na mansão do caminho, que lá ela ia ser ajudada. Mas ela estava com o pensamento perturbado pela aflição que ela estava vivendo. E ela não captava a ideia que o espírito dava para ela. O espírito volta no plano espiritual. Eu não estou conseguindo, né, porque ela não me ouve. Olha como o espírito era aprendiz, né? Ela não me ouve. O que eu faço? Aí foi orientado: olha, volta lá, procura uma pessoa de bom coração, influencia essa pessoa e essa pessoa vai dar o recado para ela.
E foi o que aconteceu. Ele volta, essa pessoa estava caminhando, vinha uma outra pessoa, estava de cuca fresca, e no momento que eles se encontraram, ela externou o problema, e o espírito, então, influenciou, e a pessoa diz, olha, eu não tenho nada aqui agora, mas vai ali na Mansão do Caminho, que eles estão agora lá, está aberto, pode ir lá, que lá vai ser assistida. E ela, então, vai lá e lá ela é assistida. A prece intercessória é exatamente assim que funciona. Quando a Então, gente. é a prece que a gente faz por aqueles que a gente ama e pelas situações difíceis. Ok, mas a gente vai conseguir diretamente? Pode ser que não, como foi o caso dela. Então, E mas aí agora eles ficou vão se mais movimentar, compreensível mas a olha só. importância de não deixar de orar, Claro, mas eu né? não falei que não tem que deixar de orar. Não falei isso aqui, Sim, porque a não. prece é isso. Quem não vai escutar, mas igual como você falou aí, né? Ela estava nesse momento, né? Aí a pessoa está lá desespero, não consegue. Que é o plano espiritual maior, Jesus, eles vão saber, né? é, induzir isso para que se aquela pessoa tiver merecimento e, né, chegar a ele, como aí eles Gente, fizeram. mas olha aqui. Sim. Como é que eles vão saber? Como é que eles vão saber quem? Os Você falou, eles espíritos? vão saber. Como eles vão saber? Não, pela oração que você fez, Tá fazendo um bom, pedido, tá bom, mas né? eu direcionei a prece para o Carlão. Não, Gente, direciona olha, para mim. vamos Seja ligar os Jesus. pontos. Vamos ligar os pontos. Sim, Espiritualidade não acontece assim de forma anárquica, né? Ela acontece de forma organizada. Cada um de nós tem o quê? Tem o nosso mentor espiritual, não tem? sim, Tem. Temos os espíritos familiares, não tem? sim. Então, esses são os nossos carteiros. Esses são Uhum, os nossos carteiros. Então, quando nós emitimos um pensamento para alguém, esse irmão espiritual, seja ele o mentor, ou um espírito familiar, ou um espírito amigo, não importa, aquele que tenha comunhão conosco, ele se apropria da minha rogativa, beleza? isso, Sabe o que eu estou pedindo, não sabe? sim. Sabe. Aí, muito bem. Então, essa minha intenção eu direcionei para o Carlão. Aí chegou lá, não Uhum. surtiu efeito nenhum. Mas esses espíritos que entenderam a minha intenção na minha rogativa, eles vão fazer, não, vamos ajudar. Beleza? Então, Vamos ajudar. Então, já houve uma outra movimentação do plano sim. espiritual para aquele intento que nós pedimos em oração, ou nos nossos pensamentos, assim vai. E aí pode Então, Aí, mas é ajudar. nisso que eu acredito. Isso aí, eu acredito então, que isso funciona assim. Por isso então, eu oro é muito. isso que eu estou falando. Nunca, não falei Ah, aqui que não tem que. Olha só, o não, que que eu lá no falei é o início seguinte, você gente, falou diferente. mas olha aqui, é porque a compreensão, às vezes, a gente não é tão claro, né? Que bom que vocês Sim, perguntam, porque é isso que tem que ser. Vamos lá, sim, vamos fazer um resumão aqui. Olha, eu emito um pensamento, ou faço uma prece. Prece é um pensamento, não é? sim, É um pensamento. Eu emiti um pensamento, beleza? Beleza. Esse pensamento vai alcançar o seu destino, não vai? sim, Vai alcançar o destino. Ele vai surtir o efeito que eu desejei? Pode sim, acontecer ou não, porque sim, nós não temos ingerência sobre isso. Aí, sim, aí vamos lá. O outro lado, a quem eu emiti o pensamento, se foi bom ou se foi ruim, se ele guardar sintonia com o que eu estou emitindo, ele vai receber isso de forma natural. sim, Beleza? Então, eu emiti um bom pensamento. A pessoa está lá em oração ou com a mente tranquila, ela vai receber isso tranquilamente. Eu emiti um sim, mau pensamento e a pessoa também está vibrando lá negativamente, ela também vai receber isso naturalmente. Não vai haver sim, alteração. Agora, eu emiti um mau pensamento contra alguém e a pessoa está num padrão vibratório diferente, de duas uma. Ou ela vai perceber a alteração,
ou ela estará blindada em relação a esse pensamento. Sim, Beleza? Isso está claro? Está claro. tá Outro claro. ponto que eu falei aqui. Os nossos pensamentos só podem, essa intenção, essa vibração que eu emiti, ela só vai perdurar se eu ficar mantendo ela. Beleza? Uhum, Se eu ficar mantendo ela, aquilo vai ficar ali, né, sendo uhum, retroalimentado, porque eu estou toda hora emitindo esse pensamento. Se eu não fizer isso, pensei uma vez só, nunca mais pensei naquilo, aquilo vai se dissipar. Essa energia que eu emiti, que eu enviei, que eu impulsionei, aquilo vai se dissipar, aquilo não fica eternamente no espaço, ok? sim. Mas fica registrado aonde? Em mim, eu espírito. E Uhum, eu vou dar conta disso, ok? sim. E foi isso que eu falei. Bom, seguindo esse raciocínio. Eu emiti, então, esse pensamento, fiz um pedido, uma rogativa. A espiritualidade vai se movimentar para ajudar na execução daquilo, tanto favoravelmente quanto negativamente. Então, Sim. eles vão se movimentar para fazer com que aquilo aconteça. Uhum, Entende? Então, esses são os elementos que ocorrem quando nós estamos ou em prece ou em pensamento, projetando isso para alguém, para uma situação, para um contexto qualquer. E somado sim. a esse meu pensamento, essa minha intenção, outros poderão agregar. E aí, Sim. aquela intenção, como nós falamos, ganha em volume, que é o que ele está descrevendo aqui como tempestade magnética. Sim. É igual você orar com mais pessoas junto num único objetivo. Isso, isso. Ganha uma força Todo magnética, aquele a força magnética fica muito maior. isso Isso. aí. Tá bom. Obrigada. Beleza? Nada. O Mauro, Oi. Mauro, o que eu entendi também é assim, o que a Carmen falou. Se eu faço a prece por alguém, por uma situação, e aquela situação também depende daquela pessoa, não quer dizer que essa prece vai surtir um efeito se depender também daquela pessoa agir, não é isso? Claro que sim. Claro que Aham, sim. Gente, as nossas preces não vão fazer nada pelo outro se o outro não fizer. pois é. Uhum. Beleza? Não vai. O outro tem que fazer a E parte dele. A nossa vibração, nossos pensamentos e intenções é como se fosse um tônico, como se fosse um uhum, estimulante. Beleza? A pessoa vai receber aquilo, vai se. Tanto que as pessoas assim, nossa, por exemplo, as pessoas dizem assim: ah, bota meu nome lá nas vibração, na casa, bota o nome de fulano. Aí o que a gente diz? Na nossa casa diz assim: olha, no horário de tal a tal, você fica uhum, em vibração, né? Entra em prece por essa pessoa. Porque você é o elo, você é a ponte. Não adianta você terceirizar a prece para alguém e se esquecer do compromisso. O compromisso é seu, ok? Muito bem. Aí aquele recurso ele vai ser direcionado. Aí a pessoa diz assim: nossa, olha, amanheci com outra cabeça, com outro astral, tive uma ideia, né? Corri atrás, pô, não é que deu certo? Isso é o auxílio. Mas quem uhum. fez? A pessoa. Se a pessoa não se levantasse, não fosse fazer aquilo que ela teve como sugestão, nada ia acontecer. Beleza? Então é isso. As nossas vibrações, nossas preces, elas não são por si só o resultado do que se pede. Ela é um auxiliador, ela é uma injeção de ânimo, ela é uma inspiração que vai chegar até a pessoa. Mas se a pessoa não estiver atenta a isso, não estiver, né, focada no que precisa ser feito, Motivada. não vai Uhum. acontecer, gente. Ah, então minha prece não serviu de nada? Claro que serviu, mas o que eu não posso é achar que tudo que eu pedi vai acontecer como eu quero.
porque depende do outro. Jesus não falou lá, Jesus curou 10 leprosos. Curou 10 leprosos. O que ele falou? Vá e não tornes a pecar, para que não ocorra coisa pior. E não falar Beleza? para ninguém. E aí? Só um voltou para agradecer, os outros voltaram a ter a doença depois. Por quê? Porque voltaram a fazer as mesmas coisas, que foram o motivo que levaram eles aos problemas que eles acarretaram. Então é assim, gente. É assim que funciona. Outra conclusão que eu cheguei, não ver se eu estou correta, vou falar algo. Quando a Sandra Fonseca perguntou, você disse assim para ela: Ah, você vai lá, vamos supor, a Sandra, você teve um pensamento em 1685, né? Uhum. Foi cobrado. Sim. Então, uma vez pensado, o pensamento, uma vez pensado, ele fica comigo, acabou. E o Não seu tem como eu reverter isso. Então, daqui, quando eu tem como desencarnar, vou falar reverter. assim: em 2025 você pensou isso a respeito de. Sim. É? Sim, então, Vou, tem como terei reverter. relembrada disso. Tem como reverter. Isso agora, se você não reverteu, você não tem que Isso. pagar até o último centavo? Isso que eu queria te perguntar, é em reverter. Quer dizer, se eu mudo, como a Carmen mesmo citou, estou mudando o meu jeito de pensar, estou mudando as Isso, minhas. isso aí. Olha, de novo a história do irmão Walter. Irmão Walter, quando nessa encarnação, ele estava lá, né, na sua programação de perder uma das pernas. Não perdeu. Por quê? Porque ele mudou, ele conseguiu fazer aquilo que ele tinha se programado, creio eu, com certeza, com sobra. Ou seja, ele foi uma pessoa que desde os 8 anos, desde os 10 anos de idade, já curava, foi até os 80 e brau, né? E sempre fazendo bem às pessoas. Então, aquilo que estava programado foi revertido. Não precisa perder. Ele tinha crises de dores na perna, tudo bem, estava resgatando, mas não precisava perder a perna. Não reverteu? Reverteu. Então, se eu desejei mal a alguém em algum momento da minha vida, eu desejei mal. Meu coração, né, estava ali com intenções Maléfica mesmo. éficas, né? E eu desejei mal a alguém. Maléfica. Desejei mal a alguém. Aí a vida Uhum. corre, né? Eu vou ganhando experiência, vou repensando coisas. E aí, em relação àquela mesma pessoa, eu vou lá e já não penso mal, né? Se eu puder, eu ajudo. Já não reverti? Já reverti. Então aquilo ali já se quitou. Agora, se eu não fiz esse movimento, está lá guardado. Seria- Vem cá, meu filho, você não deu atenção a isso aqui. Agora vamos dar atenção. É isso que eu estou falando. Entendeu? Por quê? Temos que pagar até o último centil. É isso. Então, a gente não pode jamais colocar isso numa forma, numa caixinha, né? Que não só aquilo ali que Uhum. funciona. Não, a gente tem que expandir esse entendimento e ver a todas as variáveis que vão compor esse contexto. Então é assim que temos que ser. Por isso que, olha como é que é uma quebra-cabeça que as peças vão se encaixando. Por isso que o Evangelho diz lá: concilia-te com teu adversário, com teu inimigo, enquanto estás a caminho. Esse é o caminho. Não é? Então, é para isso. Uhum. Se eu tenho alguma diferença com alguém, vamos tentar resolver isso logo, pelo menos com você. Pode ser que o outro não queira, tudo bem, mas que você limpe seu coração, você fique bem. Esse é o papel. Porque se eu não der atenção a isso, vai ficar para que tempo depois, que eu não sei quando vai ser. Entende? Então, dizem que o glaucoma do Chico é o resgate do que ele fez há 2.000 anos atrás com o Emmanuel lá cegando ele com a espada quente. Então, o resgate foi um glaucoma.
2000 anos depois, o Chico já nessa personalidade, né, amável, mas não resgatou? 2000 anos depois. Vai lá, meu filho, vai lá resgatar. Não precisa ficar cego, não, mas vai ter um probleminha aí na visão, tá bom? E ele lidou bem com isso? Não, ele ficou Lidou. chateado. Ah, Não, no ele ficou começo chateado. só. Ficou Só no chateado. começo, né? Então, mas ficou. Mas ficou. O Emmanuel não chamou a atenção dele? Tá com luxo, tem 2 olhos. Depois ele aceitou, tadinho. Então, porque ele era um coração, já um espírito, né, bastante cândido, né? Mas ele se não aceitou de início. Então veja como é que são as coisas, gente. É assim que funciona. Então, nós sabemos o caminho das pedras. Nós já sabemos o caminho das pedras. Agora, escolhemos como vamos caminhar esse caminho, né? Então, Angélica, começa a mudar. Não, não quero ver o que fulano, quero que Pensou? fulano se, né, repense, né, que ele se Nossa. modifique, né, que ele seja um homem de bem o quanto antes, né? Hum, Eu possa vê-lo transformado. Aí sim, vê-lo transformado. E não ver a falência dele, a queda, né? São acho que eu posso corrigir os pensamentos, mas não padrões chegarei a tanto. diferentes. É por aí, amiga. Então, gente, ó, paramos aqui, vamos voltar aqui, ó. Paramos no parágrafo. Não me sinto. Pensamento. Oi? Nós paramos aí. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Isso, então. Acho que Aí vai ter vamos, que voltar o capítulo. vamos Vamos voltar ter no que início. voltar aí no início, né? Bem no início, é começar de novo, o É. item 18. Tá bom? Estamos bem no Dia início. 29 tem, né? Dia 29 tem. Segunda tem. É, dia 30 que não tem. Isso. Tá bom? Uhum. Tá. Então vamos fazer a nossa prece, né, por mais esse dia. Vamos pedir a Verinha. Verinha, pode fazer nossa prece, querida? Envolvendo a todos nós, né, em vibrações de paz, né, por esse Natal, que ele seja um Natal de família, de união, né, de reprogramação das nossas intenções, que elas sejam sempre benéficas, né, na construção do caminho de paz e felicidade. Por favor, Verinha. Mestre Jesus, neste momento em que estamos no penúltimo dia de estudo dessa parte dos mensageiros, que vamos concluir no dia 29, agradecemos essa oportunidade por termos enfrentado todo o ano, todas as dificuldades, as incompreensões, e melhorar cada vez mais o nosso aprendizado. Isto possa nos tornar seres melhores, compreensivos, diante de tudo isso que foi colocado aqui hoje por Mauro, e que os nossos aflições para resolver tudo, para querer que tudo saia como queremos, que nós saibamos aceitar, esperar com paciência, que Deus, no seu comando, sabe conduzir tudo e haverá um momento de grandes alegrias, de grandes pensamentos, que isso faz parte da nossa caminhada na humanidade. Que tenhamos uma luz muito bonita na noite do Natal, que possa nos conduzir no próximo ano, e que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos ajudando nesses ensinamentos deixados por Kardec, assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Um Feliz Natal. Tá bom? Feliz Muita Natal. paz. Feliz Natal para todos. Feliz Feliz Natal, Natal muita para paz todos. para todos, muita luz e muita paz. Para todos nós. Feliz Jesus Natal. patente. Tchau, Abraço a tchau. todos. Tchau, primo. Obrigada. Tchau, Feliz Natal para Feliz todos. Natal.